Então, é, como eu falei, né? Eu peguei a prova ainda no domingo à noite. Antes de dormir, eu abri a prova no tablet e deitado na cama eu respondi. E fui dormir e na segunda-feira ainda eu esperei o gabarito preliminar sair, mas antes disso, antes de eu ter acesso ao gabarito preliminar, algum aluno falou comigo e perguntou se eu ia corrigir e estava confuso com o gabarito. E aí eu só consegui parar para ter acesso ao gabarito agora. Eu estou gravando esse vídeo para vocês na madrugada da terça-feira. Que eu gravei respondendo as questões. Só que aí agora, vendo os gabaritos, eu estou entendendo a confusão de algumas pessoas. Eu estou aqui com a prova do tipo 1, né? Primeiro que eu já achei bem bagunçada essa formatação, assim, sabe? Das questões de língua portuguesa estarem espalhadas, assim. Nesse caso, né, na prova 1, do tipo 1, eu tenho a questão 72, a 73, a 74, a 80, a 83 e a 88. Foram 6 questões, poucas questões. Depois eu posso fazer um comentário breve no final aqui, não pretendo fazer um vídeo longo. A gente pode desenvolver isso em sala. Mas de antemão, eu vou analisar brevemente assim cada uma delas e dizer por que sim, por que não. E ver onde eu acho que pode estar a dificuldade de algumas pessoas de aceitar o gabarito ou não. Vamos lá, questão 72. Reconhecer tipos e gêneros textuais é importante para compreender as características específicas de cada texto e adequar a forma de produção ou interpretação de acordo com o contexto comunicativo. Tipos textuais como narração, descrição, dissertação, exposição, argumentação apresentam características próprias que os distinguem dos outros. Isso aqui, verdade. A gente até falou sobre isso, né? Quando a gente estudou os gêneros textuais. Aqui, quando ele fala da tipologia textual, aí no texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e argumentativo. Qual é a bronca que geralmente acontece? Aqui ele não colocou o injuntivo. Ele não colocou o tipo injuntivo. Certo? Que são esses textos de ideia de que buscam, né, convencer alguém a algo, né? Por exemplo, as propagandas, os manuais de instruções, né, as receitas e etc. Tutorial, pá. Ele não colocou. Mas aqui parece que o foco não era falar de todos os tipos textuais, certo? Até porque existe hoje uma leve, né, confusão com relação ao texto dissertativo. Alguns vão pegar o dissertativo e dividir em dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo, né? Dessa forma, a argumentação ela não apareceria aqui, certo? E aí algumas pessoas já desblocam, alguns autores já desblocam.
Porém, no geral, o consenso é que a gente tem esses 5 tipos que a gente estudou, certo? Né? Então, no nosso material, por exemplo, a gente tem o texto narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo e injuntivo, né? Aqui, na nossa, comparado ao nosso material, ele só não apresenta o injuntivo, né? O narrativo, o descritivo, o argumentativo, o expositivo. No caso aqui, ele colocou tem o narrativo, tem o descritivo, tem o expositivo, tem o argumentativo. Ele colocou a dissertação como uma coisa à parte da argumentação. Beleza. Faz-se isso também. Narrativo, descritivo, dissertativo, né? Argumentativo e expositivo. Beleza. Mas aí a gente deixa de fora o injuntivo. Pode ser que as pessoas recorram sobre essa questão. Pode ser, porque a tipologia textual, ela é ela tem uma ideia mais fixa, ela não tem essa maleabilidade do gênero, né? Como a gente já estudou, como a gente viu. Então, como é uma questão de verdadeiro ou falso, qualquer ausência ou presença ou subentendido, que não fique muito explícito, explicado, pode induzir o aluno ao erro. Eu marcaria verdadeiro, certo? Marcaria verdadeiro, mas eu marcaria um verdadeiro com um pouco de dúvida, porque eu sentiria a falta do injuntivo. E eu não estou falando de um tipo textual que é desprezável, né? O texto injuntivo, ele vai compor boa parte dos nossos gêneros, né? Regulamento, manual de instrução, propaganda, receita culinária. Então, assim, todos os textos que lhe induzem a fazer algo pertencem ao tipo injuntivo. Então, a não inclusão do injuntivo na opção aqui, certo? Porque aqui ele coloca 1, 2, 3, 4, 5. Você aprendeu que são 5 tipos textuais, certo? Você aprendeu que são 5. Você decorou os 5. E aí, de repente, não tem os 5 que você aprendeu aqui, né? Você aprendeu que tem o tipo narrativo, o tipo descritivo, o tipo dissertativo, o tipo expositivo e o tipo injuntivo. E aí é que tá a bronca, né? Pegar a argumentação e colocar fora. No material de vocês, eu cheguei a colocar um argumentativo, né?
eu cheguei a chamar de argumentativo, porque alguns materiais já chamam de argumentativo, mas só que o tipo, né? O tipo, geralmente, né, como a gente chama, a gente diz que é o dissertativo, e aí dentro do dissertativo a gente tem dois tipos, o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Mas eu tenho esse conhecimento. Como é uma prova de nível médio, não se espera que todo aluno de nível médio tenha esse conhecimento, dessas minúcias assim, né? Então eu acho que a banca vai manter o gabarito como verdadeiro, porém ele poderia ser derrubado. Baseado no seguinte argumento, que a questão 73, lembrando que eu estou usando como referência a prova tipo 1, ela diz assim: a organização textual compreende a estruturação coerente e coesa do texto, de acordo com sua finalidade comunicativa e as características do gênero textual. Os textos podem ser descritivos, narrativos ou dissertativos, cada um com suas particularidades quanto à sequência de ideias, usos de recursos linguísticos e estruturação de conteúdos. Vê bem, gente. Olhando essa questão aqui, né? Minha questão com a questão, né, 73, é que o mesmo motivo que me deixou na dúvida com a 72 me deixou na dúvida com a 73. É a formulação do enunciado, certo? A formulação do enunciado. Porque aí ele apresenta os tipos textuais e ele me dá 1, 2, 3. E aí eu vou sentir a ausência de outros dois, porque a gente aprendeu que são 5 tipos, né? Então eu vou dizer, tá faltando 2, e ele está dizendo os textos podem ser descritivos, narrativos, dissertativos. Aqui parece que ele está dando uma ideia de limitação por causa desse ou aqui. Então, levando por esse aspecto aqui, eu marquei como falso, porque eu interpretei isso, que ele está dizendo bem assim, ó. Vamos lá. Eles só podem ser esse ou esse, por causa do ou. Então, isso me leva a crer que ele realmente ocultou dois dos 5 tipos, né? Tornando a questão falsa. Mas aí, usando desse critério, eu poderia bater de frente com essa questão 72, né? Porque também existe uma omissão, né? Uma troca. Eu tenho a omissão do tipo injuntivo e tenho o acréscimo do argumentativo, né? A diferença é que aqui ele não limita, né? Tipos textuais como narração, descrição, dissertação, exposição, argumentação apresentam características que distinguem. Então, assim, eu acho que o que faz essa questão a questão 72 ser verdadeira e a 73 ser falsa é a forma como ela foi formulada, o jeito que a questão foi formulada, certo? Então, eles têm respaldo para não anular, tá? Então, eu cheguei a essa resposta e olhando o gabarito eu digo, beleza, é isso mesmo. Eu não interpretei errado, não. Eu cheguei a essa resposta
baseado nisso aqui, nesse jogo aqui que eu mostrei para vocês. O que me fez dizer que isso aqui era falso foi essa conjunção aqui, ou, né? Porque é como se ele delimitasse. Só tem essas três opções e a gente sabe que são cinco. Mas aí fica aquela dúvida aqui, tá? Mas aqui ele não dá essa ideia de limitação, né? Na 72. Ele não limita, ele exemplifica. Por isso que eu acho que nesse caso aqui não houve uma omissão do injuntivo. Ele só não sentiu a necessidade de comentar, que ele só estava citando alguns tipos. E nesse caso aqui, um subtipo. Certo? Não sei se ficou claro, mas foi assim que eu compreendi a questão. Olha a questão 74, né? Lembrando que eu estou usando a prova tipo 1, certo? Estou lembrando isso o tempo todo, porque você pode estar com outro tipo de prova aí e tentando seguir aí. Mas a questão 74, ela é sobre coesão e coerência, certo? Nós não chegamos a falar propriamente disso, mas ele não trouxe um texto para ser analisado, né? Para saber se ele era um texto com coesão e coerência. Ele trouxe a definição. E assim, para alguém que está estudando para um concurso e trabalha com definições, assim, a questão ela meio que veio dada, né? De presente, essa daqui. Ó, os elementos de coesão e coerência são essenciais para garantir a fluidez e a clareza do texto, possibilitando conexão harmoniosa entre suas partes e a compreensão do leitor. Certo. A coesão refere-se aos recursos linguísticos que estabelecem relações entre os elementos do texto. Ok. Enquanto a coerência diz respeito à lógica interna do texto e à sua capacidade de fazer sentido ao leitor. Ok, também. Essa é uma questão verdadeira, né? Ela traz a definição, aí fala da importância e logo em seguida traz a definição do que é coesão e coerência. Então, assim, não é uma questão para errar não, tá, gente? É uma questão dada, uma questão bem simples. Ela vai trazer a definição de coesão e depois a definição de coerência. E é bem isso mesmo, tá? Então, eu acho que a gente chegou a falar pouco, assim, nos primórdios das primeiras aulas. Quando a gente falou de texto, que eu disse assim, olha, o texto é uma unidade de sentido, né? Então, o texto vem de tessitura, então as palavras, as frases, elas têm que estar todas amarradinhas, conectadas, né, para que façam sentido. Isso é o que a gente vai chamar de coesão. E a coerência é essa ideia lógica, né? É eu manter a mesma linha de raciocínio do início ao fim, né? Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou, num texto, né, a favor da, da diminuição da maioridade penal e lá, né, para meados do texto, eu dizer que esse tipo de atitude pode ser prejudicial, pois tratar um adolescente como adulto seria uma inversão de valores, blá blá blá. Então, assim, eu estou sendo incoerente com a minha própria fala, com a minha própria ideia. Só estou dando um exemplo aqui. É como eu dizer que não gosto de uma determinada comida e comê-la, certo? Isso é uma incoerência, é uma inconstância da minha parte. Essa questão para mim, ela foi bem tranquila.
aqui é a questão 80, lembrando que é a prova branca, tipo 1. Ó, a compreensão e a interpretação de texto de gêneros variados são habilidades fundamentais para a comunicação eficaz e o sucesso em diversas áreas da vida, desde a acadêmica até a profissional. Eu acho que a gente falou isso assim, eu acho que isso tem quase que mais ou menos escrito na introdução do capítulo da apostila de vocês que eu criei, né? Quando a gente vai falar de gêneros, né? Eu acho que a gente meio que discute isso, né? Eu acho que lá no número um, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, né? A gente meio que fala um pouco sobre isso. Então, a compreensão e a interpretação de textos de gêneros variados são habilidades fundamentais para a comunicação eficaz e para o sucesso em diversas áreas da vida, desde a acadêmica até a profissional. Até aqui, ok. Essas habilidades envolvem a capacidade de entender o significado global do texto, a habilidade de definição e identificar suas partes constituintes e reconhecer informações explícitas e inferir informações implícitas. Isso aqui é aquela história da metáfora do iceberg, né? Isso aqui é o explícito, está fora, o que está para ponta de fora. Aqui é o implícito. Ficou bem poluída, né? Vamos organizar aqui melhor. Essa questão aqui fala sobre aquela coisa, né? Da metáfora do iceberg, né? Então, quando ela fala de informações explícitas, é o que dá para ver. É o que está para fora da ponta do iceberg. E o implícito é o que está aqui, ó, por baixo do iceberg. Então, a compreensão e a interpretação de textos, né, ela passa pela minha habilidade de saber que eu tenho dois níveis de interpretação e que eu tenho que entender quanto que está em cima, quanto que está embaixo, para caso eu precise entender de maneira global o texto, certo? Essa questão aqui, ela também é verdadeira. Isso daqui a gente falou bastante. Aquela aula que a gente interpretou a música de Gilberto Gil, né? Que a gente pegou como texto. Aqui é que está a questão, que está me deixando com um pouco de dor de cabeça. Vamos falar sobre ela. Pois bem, gente, essa questão aqui, eu sinceramente, no primeiro momento, né, eu marquei a questão como verdadeira, porque, para mim, ela faz total sentido. O domínio da ortografia oficial é fundamental para uma comunicação escrita clara e eficiente, garantindo que as palavras sejam escritas corretamente de acordo com as regras estabelecidas pela norma culta da língua. A ortografia inclui o correto uso das letras, acentos, hífens e demais aspectos relacionados à grafia das palavras. Aí bem, como eu disse a vocês, no primeiro momento eu marquei verdadeiro, né? Aí você vem, pá, olha pro gabarito, porque como eu disse a vocês, eu respondi essa prova antes de dormir. Eu acho que 10 minutos eu li, marquei e fui dormir. Aí agora vendo o gabarito, o gabarito diz que a questão é falsa, né? Questão 83, lembrando que eu estou com a prova tipo 1, a prova branca, né? E aqui diz que é falsa. Aí você vai ter, eu releio a questão para tentar encontrar o que é que pode tornar esse enunciado falso. E aí eu releio
palavra por palavra. Eu vou segmentando, ó. O domínio da ortografia oficial é fundamental para uma comunicação escrita, clara e eficiente. Terminando aqui, ok. É garantido que as palavras sejam escritas corretamente, de acordo com as regras estabelecidas pela norma culta da língua. Perfeito, ok. A ortografia inclui o correto uso das letras. Por que das letras? Porque a gente tem, por exemplo, palavras com G, palavras com J. Palavras com G, né? Palavras com J. Eu tenho palavras com S, palavras com Z. Palavras com S, palavras com cedilha. E assim vai. Então, o uso correto das letras, acentos, sim, hífens. Aí é o que eu tô. Vamos lá. E demais aspectos relacionados à grafia das palavras. Aí assim, forçando a barra, eu fiquei pensando assim, gente, letras, eu tenho mais de uma letra, acento eu tenho mais de um tipo de acento, hífen eu só tenho um tipo de hífen. Só que como ele está falando de maneira geral, eu digo, será que eles vão querer meter o louco e dizer que só existe um hífen, né? Letras, acento, hífens, em demais aspectos. Será que por esse S aqui, que o hífen, só existe um hífen, não existem dois hífens. Eu tenho outros traços, né, vamos chamar assim, que a gente pode chamar que a gente meio que confunde tudo com hífen, né? A gente tem o travessão, a gente tem o meia risca, a gente tem o hífen. E são coisas diferentes, assim. Mas eu não consigo ver nada errado nessa outra parte, nesse outro segmento da questão. E demais aspectos relacionados à grafia das palavras. Eu, sinceramente, marcaria como V, certo? Lembrando que eu respondi essa questão, eu estou retornando a vê-la hoje, nesse horário aí, 3h17, e eu continuo não encontrando nenhum erro nela, né? Se com outra leitura, com mais calma, eu encontrar, eu faço a inserção nesse vídeo. Questão 88. Aspectos semânticos e estilísticos influenciam o sentido e o impacto do texto, incluindo a escolha e o emprego adequado das palavras. Ok, né? A gente falou um pouco sobre isso, de que uma palavra pode mudar o sentido, né, da coisa, incluindo a escolha e o emprego adequado das palavras, figuras de linguagem. A gente não chegou a falar de figuras de linguagem, mas a gente passou por cima. Estilo de escrita, né? E registro linguístico. O sentido e a conotação das palavras podem variar de acordo com o contexto e a intenção do autor, sendo importante considerar esses aspectos na produção e interpretação de texto. Olha, gente, a gente pode não ter falado textualmente usando todas essas palavras aqui, mas a gente falou disso sim quando a gente falou sobre interpretação de texto, certo? Então essa questão aqui também é verdadeira, tá? E ela é verdadeira porque ela está descrevendo sobre aspectos que influenciam na leitura e na interpretação do texto, certo? Então,
primeira impressão corrigindo essa prova, essa parte de português, é que assim, não, ela não é difícil, não foi uma prova difícil, uma prova até boba, mas eu imagino o desespero de quem estuda decorando as coisas, porque é uma prova que, se você vem com algumas coisas decoradas, porque ela pediu muita definição, ela foi meio que na contramão de outras bancas, pedindo definições de coisas. No vídeo que eu fiz, as questões não tinham essa pegada. Essa prova aqui, ela tá muito numa pegada de gramática prescritiva, assim, uma gramática, né, quase metalinguística, explicando as coisas, sabe? Então, assim, achei, achei ok a prova. Não seria um tipo de prova que eu faria para alunos de nível médio, não pela dificuldade, mas porque com esse tipo de questão eu não sei dizer se o aluno aprendeu português ou não. E eles colocaram meio mundo de assunto e não abordaram um terço deles, né? Ficaram só gravitacionando ali entre tipo, gênero textual, mas não teve questão de ortografia. Eles perguntaram o que é ortografia. Não gostei da parte de português, não. Minha primeira impressão é essa. A prova de português não foi legal, não por dificuldade, mas acho que para o concurso, né, para o que se pretende, para a forma como o edital foi elaborado, a prova ela não corresponde às expectativas do edital. Eu não sei com relação às outras matérias, mas português eu esperava um outro modelo de prova e, baseado no que eu vi da própria banca, né, em questões direcionadas a esse tipo de concurso de guarda, né, municipal, etc. Eu esperava mais, mas não no sentido de dificuldade, mas no sentido de explorar mais o edital. O edital ele tinha muitas possibilidades. Gente, dois tópicos aqui. Dois tópicos. Três, vamos lá. Gêneros e tipos textuais, coesão e coerência, interpretação de texto, né? Ortografia e semântica, mas dentro do sentido de interpretação de texto. Então, quatro tópicos e detalhe, nem foi o assunto abordado dentro de um texto. Foi só a definição da coisa, sabe? Quase um Wikipédia. Enfim, depois vocês me contam aí como vocês saíram. Eu não vou aparecer no vídeo agora porque eu estou com a cara totalmente destruída, porque vão dar 4 da manhã, acabei de terminar de preparar a aula. Mas amanhã, quando eu for finalizar o vídeo, editar e mandar para vocês, eu dou o ar da minha graça. Fiquem com Deus.